Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que está literalmente por toda parte, mas que a gente quase nunca vê. O nome dela é RFID. Sabe o pagamento por aproximação? O controle de estoque das lojas? A segurança para entrar num prédio? Pois é, tá tudo conectado por ela. Bora desvendar juntos esse universo invisível? E essa aqui é a pergunta de US$ 1.000.000, né? O grande mistério no coração do RFID. Como é que pode um adesivo, um pedacinho de papel, rastrear uma encomenda do outro lado do mundo, sem ter pilha, sem ter bateria nenhuma? Parece mágica, né? Mas até o fim dessa análise a gente vai ver que é pura ciência e uma engenharia, olha, brilhante. Ah, essa cena aqui todo mundo já conhece bem. Aquele gesto rápido de encostar o cartão ou o celular na maquininha e pronto, tá pago. Sem digitar senha, sem contato. Isso é o RFID ali no nosso bolso, facilitando a nossa vida. Mas a escala disso vai muito, muito além. Pensa em armazéns que parecem cidades inteiras, em contêineres cruzando os oceanos. O RFD permite que as empresas saibam, em tempo real, onde cada caixinha está. Isso otimiza toda a cadeia de suprimentos do planeta. E claro, voltando para perto da gente, a segurança. Aquele crachá que libera a catraca para entrar no escritório, ele está ali conversando com a porta por ondas de rádio para liberar a passagem. É um exemplo perfeito de como essa tecnologia invisível também nos mantém em segurança. Tá, mas para entender por que o RFID é uma revolução tão grande, a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar do seu antecessor, o bom e velho código de barras. Ele mudou o mundo, com certeza, mas ele tinha lá suas limitações. E aqui a diferença fica gritante. O código de barras precisa de linha de visão. O leitor tem que ver o código. Se amassar, rasgar, sujar, já era. E é um de cada vez. Bip, bip, bip. Agora, o RFID esquece tudo isso. Ele lê a distância através de caixas, lê vários itens de uma vez só e a informação na etiqueta ainda pode ser atualizada. É um salto gigantesco, um outro nível de eficiência. Beleza. Então, como é que essa mágica toda acontece por dentro? Vamos abrir a caixa preta do sistema RFID e ver as peças que fazem tudo funcionar. Basicamente, o sistema é uma conversa por rádio. Pensa assim, o leitor grita uma pergunta usando ondas de rádio e a etiqueta, que a gente também chama de tag, ouve essa pergunta e responde com a sua identidade. Simples assim. O leitor é a base e a tag é a identidade única de cada objeto. E existem diferentes tipos de tags. As ativas têm bateria própria, então conseguem responder de bem longe, mas são mais caras. As semi-ativas são um meio termo. Mas a verdadeira estrela do show e a resposta para o nosso mistério inicial é a tag passiva. Ela não tem bateria nenhuma, nenhuma. E é por isso que ela é absurdamente barata de produzir. E aqui a gente chega no pulo do gato. Como um aparelho eletrônico pode funcionar sem ter uma fonte de energia própria? De onde vem a força para ele responder? A resposta para isso é uma das coisas mais elegantes da física. O processo é muito parecido com um carregador de celular sem fio, sabe? Primeiro, o leitor emite um campo de energia ao seu redor. Quando a tag entra nesse campo, a antena dela capta essa energia. Esse campo magnético que está variando induz uma pequena corrente elétrica dentro da tag. E essa eletricidade é o suficiente para acordar o chip e fazer ele transmitir sua informação de volta. A energia, literalmente, viaja pelo ar. Genial! Então, o ponto principal é esse. Não é mágica, é física pura. A energia que alimenta a etiqueta é transmitida pelo ar, usando um princípio básico do eletromagnetismo. É uma solução incrivelmente inteligente que permite que esses identificadores funcionem por anos, sem precisar de manutenção nenhuma. Ok, já entendemos como a etiqueta ganha energia. Mas agora vamos focar no componente que permite que tudo isso aconteça em uma escala massiva, que é a antena da etiqueta. Porque essa é a próxima pergunta, certo? Para o RFID estar em todo lugar, as etiquetas precisam custar centavos. Como é que se fabrica bilhões de antenas minúsculas de um jeito que seja barato e que funcione perfeitamente sempre? A chave está em como elas são feitas. A resposta é a tecnologia microstrip. Pensa nela como uma forma de imprimir circuitos eletrônicos. Em vez de enrolar fios de cobre, é possível desenhar uma antena no computador e simplesmente imprimi-la numa superfície, quase como se fosse tinta no papel. E a estrutura é de uma simplicidade brilhante. É como um sanduíche. Tem uma camada de metal em cima, com um formato bem preciso, que é a antena em si. No meio, um material isolante, o recheio. E embaixo, outra camada de metal. O formato exato daquela camada de cima é o que dita como a antena vai funcionar.
E essa é a grande virada de chave. A capacidade de imprimir antenas. Por ser uma estrutura plana, em camadas, ela é perfeita para a fabricação em massa. Isso não só derruba o custo lá para baixo, como também garante que cada uma das bilhões de antenas seja exatamente igual à outra. Foi isso que permitiu que o RFID saísse do laboratório e invadisse o mundo. Agora, vamos sair de novo do modo zoom e olhar o impacto monumental que essa pequena, mas genial inovação na fabricação de antenas teve no nosso mundo. A lista é quase infinita. Cartões de acesso, pagamentos, isso a gente já viu. Mas também serve para identificar gado no pasto, rastrear malas em aeroportos, gerenciar o estoque de lojas, identificar vagões de trem, otimizar linhas de produção. Tudo isso é impulsionado por essas pequenas etiquetas impressas. Essa citação do Einstein, que inclusive abre a tese que usamos como fonte, é um lembrete poderoso. O que um dia pareceu impossível, como um objeto se comunicar sem fios e sem bateria, hoje é uma realidade comum. E tudo isso graças à busca incansável pelo conhecimento. E a gente termina com essa pergunta para o futuro. Estamos caminhando para um mundo onde não só pacotes e produtos, mas talvez cada objeto tenha uma identidade digital própria e possa se comunicar. As implicações disso são gigantescas, e é um futuro sobre o qual vale muito a pena refletir. Obrigada por acompanhar esta análise.